chave nisso tudo, que é o espiritual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar das outras, de todas as gênesis, usando o quê? O espiritismo? Usando as ciências que tratam disso. E, por fim, ele apresenta agora a parte que o espiritismo contribui, com um elemento novo que é o espiritual. Então, só porque ele está citando as outras, o pessoal acha que o pessoal acha que é física segundo o espiritismo, que é geologia, astronomia segundo o espiritismo. Não é. É os espíritos e Kardec citando, é a palavra mais correta, as ciências, para depois mostrar que a parte do espírito que o espiritismo vai apresentar foi desenvolvida nos mesmos padrões científicos. Por isso que ele cita as outras ciências, para mostrar que da mesma forma que as outras ciências tratam do universo, o espiritismo também trata de uma partezinha, que é a espiritual, e da mesma maneira, ou seja, cientificamente. E mais, as ciências servem como controle. Ele vai dizer isso no capítulo 1 da Gênesis. O que eu quero dizer com isso? Que talvez esteja muito abstrato, né, para quem está nos ouvindo. Imagina que eu tenho os espíritos falando sobre tudo. Eles são seres inteligentes, podem falar o que quiser. Como é que eu faço para separar o que é verdade do que é mentira do que os espíritos estão falando? Eu tenho que usar algum critério. E o critério que ele usa, um dos, é o controle das ciências. O que quer dizer isso? O espírito vem e fala alguma coisa. Se isso que o espírito está dizendo contrariar as demais ciências, entrar no terreno das demais ciências e contradizer as ciências, eu não posso aceitar como verdadeiro. Então vem um espírito e diz assim: a Terra é plana. Não, está contradizendo a astronomia. Não posso aceitar, é falso. Então ele usa a ciência como controle. Então ele sabia muito bem usar a ciência, citar a ciência e mostrar as separações e mostrar também os pontos de contato. Por exemplo, quando ele vai mostrar a questão dos fluidos e a questão da cura das doenças, ele vai mostrar esses pontos de contato. Há um texto muito rico na Revista Espírita, mas depois lá na Gênesis, Kardec retoma isso. Ele vai mostrar que eu tenho os causadores de doença, né? Eu tenho doenças que são causadas pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo. Eu tenho esses 3 tipos de causa das doenças. E dependendo da causa, eu tenho que dar tratamentos diferentes. Ele vai mostrar que os fluidos podem agir no corpo. Então, aí são os pontos de contato, né? Mas tudo aquilo que comanda o corpo é da medicina, é da biologia. Então, ele sabia muito bem usar isso. E aí ele está fazendo isso aqui. Eles estão mostrando, olha, há, há, há um tipo primitivo de matéria que dá origem a todas as outras. Eles estão dizendo que há. Como é que é? Como é que eu vou descobrir qual é a natureza dessa matéria? Desconhecemos. Ele só está dizendo que há. É papel da ciência buscar e descobrir a natureza desse fluido. É papel dela avançar. E ela busca isso, mas ela ainda não encontrou. Ela está cada vez mais. Quando ela chega num estágio, ela depois descobre que tem outro. É a mesma coisa com relação à vida, com relação ao início do universo. A ciência ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e vai descobrindo. Mas enquanto ela não descobre, ela não se posiciona. Esse é o papel da ciência. A filosofia não. A filosofia permite que eu elabore uma hipótese filosófica da existência daquilo. Então, filosoficamente, os físicos já admitem a possibilidade de um elemento primitivo, de vida em outros planetas, só que cientificamente não foi achado ainda. Mas, por exemplo, através da ciência espírita, os espíritos afirmam que há. Eles afirmam que há e a gente tem que esperar o quê? Que a ciência ache. Não é papel do espiritismo desenvolver isso. O Alex perguntou, Michel, por gentileza, repete qual livro onde se encontra sobre as raízes das enfermidades. É na Revista Espírita. É na Revista Espírita, mas eu não vou lembrar o artigo. Eu não gosto disso, mas eu vou ficar devendo para segunda que vem. Qual que é a revista?
Não seria, Michel, a mediunidade curadora? Eu Me não lembro. parece, me Não vai. parece. Olha, o Alex, dá uma olhada, pesquisa e dá um Google aí, pesquisa mediunidade curadora, Talvez, revista espírita, que talvez seja lá. talvez seja. Mas eu Eu vou me ler. recordo aqui também. É, eu vou ver daqui a pouco ou no máximo segunda que vem eu trago para o Alex. Aqui, só para ler o comentário para a gente concluir aqui. A gravidade, comentário de Kardec, né? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A gente lê isso aqui e fica assim, nossa, mas isso aqui todo mundo sabe. Mas a, 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 a tecnologia da época de Kardec não era a mesma que agora, né? A tecnologia era outra. A, a, muita coisa só se teve mais certeza e profundidade depois que o ser humano pôde sair da esfera através de aparelhos, né? E até mesmo pessoas conseguiram ir para o espaço para se certificar de muitas coisas. Mas até então a gente tinha várias experiências, várias teorias, várias hipóteses. Mas elas só foram se completando e se aprofundando depois. Então a gente sabe hoje que a gravidade ela tem essa relatividade que Kardec está falando, né? Ela não é a mesma em todos os mundos, né? A gente sabe hoje, quem estudou lá em física, que tem como calcular qual é a gravidade da Terra, qual é a gravidade da Lua, por exemplo. A gente sabe que não é a mesma. E a gente sabe que eu posso anular a gravidade através de outras causas, né? Como, por exemplo, a gente faz com os nossos objetos que voam, né? Ela consegue, de alguma maneira, anular, mostrando a relatividade da gravidade. E como ele diz, não há o peso e nem alto e baixo como a gente pensava antes, né? Se chegou a se imaginar que a Terra era o centro do universo, em cima estava o céu, embaixo estava o inferno, agora a gente sabe que não. Aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, a Terra está girando, então aquilo que ora é embaixo, depois vira em cima, então hoje já se sabe tudo isso. O que Kardec está querendo mostrar aqui? A própria ciência da época dele já mostrava que essa propriedade da ponderabilidade, ela é relativa conforme aquilo que está se avaliando, né? Ela não é igual para todos os elementos. Então, vejam que ele está usando a própria ciência como parâmetro, para mostrar que, bom, então faz todo sentido eu imaginar que há um fluido primitivo que foge a toda essa propriedade da gravidade, né? O fluido não sofre atração da gravidade. Então, muito cuidado quando a gente vê certas metáforas, figuras de linguagem que os espíritos usam, para a gente não pensar que é igualzinho, né? Que o espírito está grudado no chão, que o espírito não é assim, porque o espírito só é composto do seu perispírito, que é fluido. O fluido é imponderável, não sofre atração gravitacional. Por isso que não faz nenhum sentido eu ter cadeira, banco, escada, subida e descida no plano espiritual. Não faz nenhum sentido, porque não há gravidade. Isso aqui já é uma boa questão para a gente pensar sobre as colônias, né? Para que precisaria como é que eu pego o ônibus no mundo espiritual se não tem certas propriedades da nossa matéria? A gente não para pensar porque a gente é meio ingênuo, né? Mas a gente não pensa o seguinte: quando a gente senta no banco do carro, o banco do carro nos empurra, né? Há uma repulsão. O banco do carro nos empurra. A repulsão elétrica. Quando a gente pisa na escada para acessar o segundo andar, terceiro andar, ao pisar na escada, há uma repulsão elétrica, né? E a gente tem músculo, tem osso, tem toda uma estrutura física para acontecer essa repulsão. Agora, para que o espírito vai precisar de escada, de banco, de ônibus, se não tem gravidade, não tem propriedades que a matéria daqui. Há casos na nossa matéria daqui que já não tem as mesmas características, né? Pega, por exemplo, o astronauta. O astronauta ele tem que aprender a viver no espaço, no mundo material, hein? Ele já tem uma vida completamente diferente que a gente tem, porque